começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado, um assunto super legal, que vai tratar de bastidor, de ação, de comunicação. Mas antes de eu apresentar o entrevistado, eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas às 16h e aos sábados às 19h. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, se inscreve, toca o sininho, acha lá o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo. E, gente, olha, hoje a gente está aqui com o VP criativo da JCOM, que é o Fábio Melo. Fábio, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui, viu? Vai ser bacana. E antes da gente começar a conversar com ele, porque ele tem uns cases muito bacanas para contar para a gente, vamos focar num case especificamente, eu vou fazer uma apresentação dele, aqui uma breve apresentação. O Fábio Melo, como eu falei, ele é VP criativo da JCOM, a agência de cross performance que oferece aos seus clientes uma visão 360 graus, com foco na área de comunicação integrada, utilizando todas as ferramentas de marketing existentes. Inclusive, o case que a gente vai falar, vocês vão entender bem tudo que eles usam, né? O Fábio atua há 20 anos no mercado de comunicação. É mestre em semiótica e especialista em crítica genética, que isso é uma pergunta que vocês sabem que eu vou fazer, né, para entender o que é isso. Ele é professor de redação e do MBA das Faculdades Armando Álvares Penteado, FAAP. Por mais de 18 anos levou aos alunos a importância da comunicação dirigida e diferenciada para atingir públicos específicos, como os de mercado de luxo. Eu sempre quis trazer alguém para falar sobre mercado de luxo, eu nunca consegui alguém. Então, você já está sabendo que eu vou marcar com você mais para frente. Tá bom. Tá bom? Em sua trajetória profissional, conquistou mais de 80 prêmios nacionais e internacionais. Entre os assuntos desse bate-papo, Fábio vai falar dos bastidores da campanha de performance para a English Live, escola de inglês online criada em 1996. Fábio, mais uma vez, obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Você é natural de onde? Sou daqui de São Paulo mesmo, Daqui nasci de na São Avenida Paulo. Paulista. Opa, que beleza. Agora, me diz, o que significa crítica genética e o que ajudou isso na sua evolução profissional? Olha, Regina, eu me formei em comunicação, né? Comunicação social na FAAP, onde depois eu fui dar aula por 18 anos na FAAP, fiquei dando aula. E foi uma evolução natural. Eu terminei, quando eu estava terminando a faculdade, já estava trabalhando em agência, ganhando uns prêmiozinhos. E o diretor, o Rubens Fernandes, né, um gênio da comunicação, me falou, você não quer começar a dar aula? Eu falei, quero, mas para isso você tem que fazer um mestrado. Aí eu procurei o mestrado em semiótica. Semiótica, para quem não sabe, é o estudo dos símbolos e dos signos. Sim. E não estou falando de zodíaco aqui, tá? São signos, semioticamente falando, são os símbolos que povoam toda a sociedade, né? A gente se comunica desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano se descobriu como tal, se comunicam por símbolos, né? E dentro da semiótica tem uma especialidade, uma vertente que se chama crítica genética. Não tem nada a ver com biologia. Pois também, é, né? assim Porque como... tem todo, né, crítica genética. Né? O genético, o significado da palavra genética nessa especialidade é da onde vêm as ideias, da onde vêm as coisas, da onde vêm os mitos. Por exemplo, a crítica genética, quando eu estudei com a professora Cecília Salles, que foi minha orientadora lá na PUC, ela me falou que era muito usado para tentar desvendar da onde vêm as obras de arte, da onde que o artista tirou inspiração. Então, é uma verdadeira investigação em cima de uma obra criativa, para saber da onde ela veio, da onde ela saiu. Né? Então, comporta tudo, desde a história pessoal do artista, desde dos processos de vida pelo qual ele passou, a técnica que ele desenvolveu, as referências que ele foi
que ele sofreu ao longo desse caminho, né? E mesmo o menor rascunho que o artista produziu é o que a gente chama de documento de processo. Tá. A gente estuda para saber de onde veio a criação. E como eu era publicitário, criativo, isso me interessou muito, porque eu sempre quis saber de onde vinham as ideias. Muito bacana. Né? Então a crítica genética vai... e na criação publicitária isso é muito mais fácil analisar do que numa obra de arte. A publicidade ela está sempre baseada em mitos anteriores. Né? Então, a gente fala assim, o criativo de publicidade, o cara é super criativo. Na verdade, o criativo ele se apropria de mitos pré-existentes e veste ele com uma outra roupagem mais engraçada, mais divertida, mais inovadora. Aliás, eu acho que o criativo de publicidade ele é mais inovador do que criativo. E cria peças publicitárias que todo mundo gosta. E, por incrível que pareça, as pessoas gostam da publicidade na qual elas reconhecem essas histórias pregressas, né? Então, quando eu uso mitologia para criar, na verdade eu não estou plagiando um mito antigo. Eu estou me apropriando dele para criar uma nova roupagem que as pessoas se reconheçam nesse mito. E me diz uma coisa, qual foi o primeiro trabalho que foi marcante para você nessa área de publicidade? Porque eu sei que você trabalhou com seu pai, ele tinha uma empresa de marketing direto, né? Que inclusive você... por tudo que eu li a respeito de você, você tem isso como uma coisa muito importante, né? Ele te deu uma grande força, né, para você trabalhar na área. Né? Meu pai ele veio da Ogilvy, na época chamava Standard Ogilvy Mater. Nossa, era uma agência tradicionalíssima. Que ano isso? Isso anos 80. Nossa, então eu devo ter trabalhado com ele também, porque eu trabalhei em 83. Ele estava lá, ele ficava ali na Faria Lima, naquele prédio que era Brasil Invest, né? A Ogilvy ficava ali. 18º andar. E o David Ogilvy, um gênio, ele começou a lançar, junto com outros donos de agência nos Estados Unidos, esse conceito do marketing direto. Sim. O marketing direto é a resposta, né? A gente não está focado no brand, na imagem de marca, e mais no retorno imediato daquela ação. E eu acho que porque eu comecei assim na agência do meu pai, eu acabei adquirindo essa característica de vendedor. Então, eu me vejo como um grande vendedor na publicidade, né? Vendedor de qualquer coisa. E foi assim que a gente começou. Meu pai saiu da Ogilvy, abriu a RSVP, foi a primeira agência de marketing direto do Brasil. E ali foi minha escola, onde eu fui criando peças em que eu sabia no mesmo dia, no dia seguinte, qual o resultado daquela peça. É uma coisa desafiadora para um criativo, né? Com certeza, com certeza. E aí, qual foi o momento que você decidiu criar a JCom? Olha, a gente vinha de uma história de 25 anos já de RSVP. O marketing direto passou por grandes transformações, principalmente do mundo digital. Muitas agências de marketing direto desapareceram nessa mudança, quando veio a internet para dominar tudo mesmo. Para você ter uma ideia, a gente, na RSVP antiga, né, a gente vivia muito de imprimir mala direta. E hoje em dia é raro ter uma mala direta. Quando tem uma mala direta, a gente até curte mais, né? Porque virou uma coisa mais artesanal. Naquela época era assim, a gente fazia muita mala direta. Aí foi virando para a internet, foi virando comunicação por e-mail, sites, né, landing pages. E felizmente eu encontrei um grande parceiro da JCom, o Jurgs, né? Que era menor que a JCom era um pouco menor, tinha poucos funcionários, a RS era um pouco maior, mas eu senti que eu precisava me aproximar de alguém que já estava pensando nos meios digitais, realmente fazer a transformação dentro de uma empresa que é analógica para ela ficar digital é muito difícil. Agora, se você se junta com alguém que já tem esse DNA digital, e quando eu digo digital é de mensuração por dados, né? Fica tudo muito mais fácil. E a minha experiência como criativo de marketing direto teve tudo a ver com esse novo mercado digital. Porque o que você não escapa no mercado digital é do retorno da ação. Né? Fica claro, tudo que você fez é mensurável, é mensurado, né? Então, poxa, juntou a fome com a vontade de comer. O marketing direto com a nova vertente digital aí, nasceu assim a JCom. Já temos... A gente começou a se juntar quase 10 anos atrás, mas a gente realmente fundiu as empresas e se tornou uma só faz uns 6 anos. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo e a gente continua
falando da JCon no próximo bloco. A gente volta já já, gente. E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Fábio Melo, que é o VP criativo da JCon. No primeiro bloco, a gente conversou um pouco com ele falou um pouco da trajetória dele e já começou a falar da JCon. Falou como é que ele criou, né? Qual era o propósito dele estar criando a JCon, como é que isso aconteceu. Agora, me diz uma coisa, então, a data de fundação mesmo da JCon, que na realidade... Ai, Regina, eu queria saber, até para fazer festa de aniversário. Porque não sabe. Mas é que foi um processo. Foi um processo, né? Eu conheci o Jürgens através do meu irmão, que é diretor de filmes publicitários. Tá. Ele filmava para o Jürgens, meu sócio. Uhum. E o Jürgens era dono da JCon. E aí eu comecei a fornecer para ele criação. Tá. Então o Jürgens me pedia roteiros, eu fornecia roteiros para ele. A gente foi se aproximando, eu achei que a expertise digital e de propaganda da JCon serviria para os meus clientes, a minha experiência de marketing direto serviria para os clientes da JCon, e a gente foi se aproximando e esse casamento deu super certo. E hoje ela está estruturada como, a JCon? A JCon fica hoje na Vila Madalena, nós estamos com aproximadamente 100 funcionários, são funcionários de todas as áreas da propaganda, a JCon ela não terceiriza quase nada. Então, a gente, por exemplo, quando a gente faz um site ou um portal, ele é inteirinho feito na Jota, desde a criação dos textos, do conteúdo, da programação, front-end, back-end, e depois a nossa turma de BI, de Business Intelligence, também, ela afere o desempenho de cada uma das nossas ações, ela mede o desempenho, essa DNA de marketing direto, né? Mais que nunca presente, a gente mede tudo que faz. Aliás, a característica da JCon é isso. A gente mede absolutamente tudo que a gente faz, a gente consegue entregar o que a gente chama de dashboards, que são gráficos para os clientes, onde eles conseguem acompanhar online cada real investido diariamente, né? Então ele sabe quanto que ele pôs na TV, quanto que rendeu, quanto que ele pôs no digital, quanto rendeu, quanto pôs em influenciadores, quanto rendeu. A gente faz essas análises, eu acho que isso é o grande ouro da JCon. Então, eu separei um case aqui de vocês que acho que dá para ilustrar bem tudo que vocês fazem, que é, no caso, que é do English Live, que vocês... Lá atrás, acho que 2016, 2015, vocês até reposicionaram a marca, que era English Town, não é isso? Era English Town, aliás, é um problema mudar de nome, né? É difícil mudar de nome, mas a gente conseguiu, teve algumas estratégias fortes que a gente usou, né? Entre elas o humor, entre elas usar uma mega celebridade, e a gente foi descobrindo esse caminho aí. E por que vocês, ou melhor, vocês chegaram a essa conclusão? Vocês é que deram esse diagnóstico para a escola de idiomas? Olha, é melhor mudar? Sim. Como é que foi esse bastidor? Quando a gente começou a trabalhar com a English Live, daí isso deve fazer uns 8 anos já atrás, os comerciais que eles veiculavam no Brasil eram comerciais mundiais. Então esse comercial era produzido em Londres e veiculado no mundo inteiro, o que inevitavelmente não traz as características locais para o comercial. Né? Então, na época, o André Marques, que era o presidente da English Live, na época English Town, chamou e falou, eu quero um posicionamento que seja só meu. Só meu. E aí, pensei e saiu o que a gente usa até hoje, que é o posicionamento da gringofobia. Gringofobia. Gringofobia é uma coisa muito particular do brasileiro, né? É o medo que o brasileiro tem de falar inglês com um gringo. Isso tudo em pesquisas, eu vi, eles me apresentaram pesquisas e diziam assim, apesar de quase 100% das pessoas no Brasil já terem feito algum curso de inglês, menos de 1% fala inglês. E mesmo esses 1% que deveriam falar inglês, quando chegam na frente de um gringo, travam. É o que a gente chama aqui de dar o branco. O cara... Ele sabe o que ele deve falar, não consegue, quando o gringo vai embora, que ele fala, puxa, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Então, a gringofobia, né, o medo de falar inglês, de uma forma engraçada, lógico, situações divertidas, transformou-se no posicionamento exclusivo da English Live, que ninguém tem mundialmente esse posicionamento de ter medo de falar inglês. Agora, recentemente, a gente vê até alguns concorrentes tentando correr atrás desse posicionamento aí de gringofobia, né? E me diz uma coisa, mas como é que saiu de English Town para English Live? Foi difícil, uma decisão deles lá fora, não foi nossa, né? Mas eu tive que reagir rápido, e aí eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, que eu gosto de fazer quando precisa marcar um nome, é um jingle.
Aham. Então a gente fez um filme que era um jingle, que repetia muitas vezes Aham. a English Live, o novo nome, e explicava, mas mesmo assim a gente sentiu. De um ano para o outro, a gente sentiu, principalmente no Google, as buscas, como as pessoas continuavam buscando ainda por English Town. É claro que a gente trabalhou também nesse lado, né, de otimizar a busca, mas hoje já é um problema superado, hoje as pessoas já falam mais em English Live do que em English Town, mas foi difícil. Tá, aí teve o jingle, e aí qual foi a primeira campanha que vocês fizeram com a marca nova? A gente fez, olha, começamos a trabalhar decidimos ir logo para as cabeças e trabalhar com a Tata Werneck e o Fábio Porchat. Isso, qual foi a primeira? Faz foi quando? 2, 3 anos atrás que Tá. mudou o nome, né? Tá. E foi muito legal, porque quando você quer mudar o nome de uma marca, é sempre bom você colar ela com uma grande celebridade, né, que chame bastante atenção e que leve esse nome para frente. E a gente chamou o Porchat, que estava acabando de receber o programa dele, exclusivo, né, na TV aberta. A Tata Werneck estava na TV aberta em novela e já tinha o programa dela na TV fechada. A gente sabia que os dois estavam subindo, fizemos pesquisas, consultamos Repucon, que é uma ferramenta que dá para a gente o score de cada celebridade, e percebemos que realmente eles tinham tudo a ver com a English Town virando English Live agora. E ambos, né, tinham um pouquinho de gringofobia. Tanto a Tata Werneck, isso você vê o programa dela hoje, ela brinca com isso bastante. Sim. O inglês dela melhorou bastante também depois das campanhas. Mas eles dois tinham esse problema de ter um pouco de medo de falar inglês, então foi super legal essas primeiras campanhas com eles. Tá, tudo bem. Aí vocês começaram a criar elementos nas campanhas que muito divertidos e muito diferenciados, vamos dizer assim. Foi. Né? A gente criou uma série que a gente chama de Gadgets, que são soluções mágicas para você falar inglês em 30 segundos. Sim. Então, coisas que todo mundo gostaria de ter, né? Então, a gente inventou um aplicativo Boca de Gringo, que você põe o celular na frente e vira uma boca de gringo que fala por você, você não precisa falar. A gente inventou as pílulas inglesas, que o Porchat lançava as pílulas inglesas, que você toma uma pílula e fala inglês na hora. Inventamos o English Pillow, que era o travesseiro que ensina inglês. Você envia revistas... Isso aí eu vi uma foto do Porchat, né, vestido de médico, assim. Segurando. Ele fala, é simples, você põe revistas em inglês aqui dentro, você dorme e acorda falando inglês. Seria ótimo se essas coisas existissem. Bom, fez tanto sucesso essa campanha de gadgets milagrosos que acabou virando mundial. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver esse mesmo filme do Porchat, do travesseiro, em alemão, em iraniano, em espanhol. São pílulas inglesas em vez de pílulas inglesas. É muito engraçado. Bacana. Virou mundial a campanha, esse posicionamento. Então, o que faz a gente pensar que essa coisa da gringofobia não é uma coisa exclusiva do brasileiro. Eu acho que latinos, em geral, têm esse complexo de você fala, mas você tem vergonha do sotaque, você tem vergonha de errar. E a gente não pode ter vergonha, porque o que importa é se comunicar. É não verdade, não tenha dúvida. E me diz uma coisa, tem um filme também que vocês fizeram com o Fábio Rabin, que ele foi para Hollywood. Então. Se não me engano, estava passando. Eu não sei, pelo que eu vi, eu acho que estavam filmando aquele filme Era Uma Vez em Hollywood, não era isso? Tarantino, isso mesmo. É isso na que época estava passando. Como é que foi que vocês descobriram isso tudo? Como é que foi quem fez o roteiro disso? Então, eu vou contar para você. Como você falou no começo... Espera só um minutinho, olha. A luz vermelha está piscando. Vamos deixar essa história para o próximo bloco, que aí a gente conta completo. A gente volta já, gente. Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Fábio Melo, que é o VP criativo da JCom. E no bloco anterior, ele já estava começando a falar do filme, tá, que faz parte dessa campanha da English Live, que é um filme que é com o Fábio Rabin em Hollywood. Que ele vai para lá, ele não fala inglês, e no fim das contas ele acaba usando a língua lá, né? Como é que foi isso? Como é que vocês ficaram sabendo, por exemplo, que inclusive estava sendo filmado, o filme Era Uma Vez em Hollywood, que a gente vê, que até, assim, em off, a gente fica escutando, nossa,
não é o fulano, não é o ciclano, né, que estavam falando. Como é que foi isso? Bom, isso tudo faz parte do case, né? Desse case da gringofobia. Além do que eu falei do travesseiro que ensina inglês, das pílulas inglesas. A gente inventou outros gadgets, por exemplo, a língua inglesa. A língua inglesa. Então, você quer falar inglês, você não precisa fazer um curso, né? Você Exato. compra a língua inglesa, enfia na boca e sai falando inglês. Bom, isso foi para o ar com o Porchat e a Tatá como vendedores daqueles 1406, Polishop. Sim, sim. Aqueles vendedores. Quer falar inglês em 1 minuto? Língua inglesa. Você põe na boca e sai falando, né? E aí a Tatá ficava tentando falar. Engraçado. Isso é o que as pessoas veem na TV, é um pedacinho da campanha. Tá. Como você falou, a campanha é de cross-performance. Sim. Então, ela existe em todos os meios. Né? A gente usa a campanha praticamente em todo lugar que é possível fazer a campanha, a gente faz. E uma das vertentes é com influenciadores digitais. Tá. O Rabin é um desses influenciadores digitais. Tá. Teve o Lucas Lira, teve o Inutilismo, teve vários outros influenciadores. Mas você perguntou do Fábio Rabin, que eu acho que foi mais legal. O Fábio Rabin, a gente deu para ele, mostramos os comerciais para ele, demos uma língua inglesa para ele, e ele estava indo para os Estados Unidos, e falamos assim, você vai e tenta se comunicar com as pessoas na rua usando a língua inglesa. E fazer vídeos divertidos para o público dele conhecer sobre a English Live. E foi ótimo, porque foi uma coincidência. Ele chegou lá em Los Angeles e estava rolando o filme, a filmagem do Tarantino, desse novo filme, e muita gente assistindo. Então ele ia, ficava brincando com as pessoas, ficava tentando falar inglês com aquela língua falsa. E acabou gerando vídeos engraçadíssimos. E o roteiro foi dele? Sim. Quando a gente trabalha com um influenciador digital, é muito importante que você dê liberdade para o influenciador fazer a sua linguagem. Então, eu dou o tema, eu dou a criação. É a língua inglesa, é English Live. Se você quer aprender inglês de verdade, não adianta querer inventar. Tem que estudar inglês na melhor escola, na maior escola online do mundo, que é a English Live. Sim, que é o fim, que é no final que ele fala então, isso. sempre que eu uso influenciadores, a gente dá a direção para eles, mas é importante deixar eles livres para desenvolver. Me diz uma coisa, esses termos, a gente estava até conversando isso antes da entrevista, boca de gringa, buraco instantâneo, isso batom, tudo, boca de gringa. Batom, boca de gringa, isso tudo que vocês fizeram uma reunião de brainstorm para discutir o que poderia ser de inovador, ou isso foi uma coisa sua? Eu acho que, na verdade, acho que ninguém teria coragem assim, de me trazer uma ideia dessa. Não? Não. Então, realmente, eu fui... como eu te falei, eu sou um vendedor, né? E eu acredito muito no poder da venda direta, né? Então, eu realmente criei com base nos filmes de varejo, né? É uma brincadeira em cima dos varejos que vendem qualquer coisa milagrosa. Né? Então, eu fui inventando. Eu tenho muitos outros gadgets. Se eu te contar, você vai falar, não, você é louco, você não fez isso. Eu inventei muitos outros que meus sócios, graças a Deus, ele falou assim, não deixaram. Não, esse não. Esse não dá. Mas o que eles deixaram, eu fui fazendo. Fui criando um gadget atrás do outro. Né? Depois foi o primeiro foi só o Porchat, né? Depois veio o Porchat e Tatá. E foi crescendo, a campanha foi crescendo. Para você ter uma ideia, quando a English Live entrou no Brasil, a gente chegou a crescer, acho que desde que a gente começou a trabalhar com eles, mais de 300% o número de alunos da English Live. Nossa, que Hoje beleza. A English Live, ela é a maior escola de inglês online do mundo, mas depois que a gente começou a atuar, o Brasil hoje é o maior mercado da English Live no mundo. Né? Acho que o Brasil representa a maior parte do faturamento da English Live, principalmente aqui pela América Latina. Né? Então a gente está num papel de liderança e eu estreiei esse ano os primeiros filmes Latam. Então, os mesmos filmes do Boca de Gringa, a gente fez para a América Latina inteira. Nós filmamos com atores mexicanos, uma série de filmes, e uma série de filmes com atores colombianos. Mas com o mesmo perfil de Tatá e Porchat? Atores engraçados, a gente escolheu, e sempre falando de gringofobia, sempre falando do medo de falar. Só que a gente queria que no México tivesse o espanhol do México. E na Colômbia, o espanhol da Colômbia. Então, nós gravamos os mesmos filmes em diversos sotaques diferentes espanhóis, né? Você está falando dos gadgets que você estava falando, que tem coisas que você inventou que seu sócio não deixou. Mas será que, por exemplo, o fato de você ter uma Tatá Werneck que é tão descolada, é tão... Fica tudo mais fácil. Então, não... né? A Tatá Werneck, além de ela deixar o filme engraçado, ela tem o stopping power.
Por exemplo, você está assistindo TV, se aparece uma pessoa desconhecida, talvez você nem perceba. Apareceu a Tatá falando uma coisa bizarra. Quer aprender inglês em 5 minutos? Língua inglesa e mostra uma língua falsa pendurada. Eu peguei o cara. Né? Então, a minha estratégia de performance, porque todos os filmes que a gente faz na JCon são filmes de performance. Eles são filmes feitos para vender, feitos para dar resultado. O resultado que a gente espera é que o cliente veja no mesmo dia as vendas dele bombando. Isso ele vê, porque os nossos clientes, a maioria são .com. Então, a English Live é online. A Leiturinha, por exemplo, a Móvel, né? Leiturinha, que é uma assinatura de livros infantis, é online. ClickBus, que a gente atende, é online. A Sul América, por exemplo, a gente vende planos odontológicos da Sul América online. Então, ela sabe na hora se aquela ação está dando resultado ou não. Então, o meu desejo como criativo de performance não é brilhar com prêmios glamurosos, né? Aquela coisa de Cannes. Vocês ganharam prêmio com esse? Ganhamos muitos prêmios, mas todos os prêmios... Sim, a gente ganha prêmios em mobile, a gente ganha prêmios de resultados, de melhor resultado no meio digital. Então, todos os prêmios que a gente ganha são baseados em resultados. Né? Tá, os filmes são criativos, são legais? São. Mas, para mim, o mais importante é que eles vendam muito. Né? Acho que o segredo da JCon de manter seus clientes por tanto tempo é porque a gente justifica o investimento do cliente. Né? O cliente pôs 1x, a gente retorna para ele 5x. Certo. E prova isso com dados, né, que a gente tira do nosso BI mesmo. Né? Então, para essa campanha da English Live, vocês fizeram filme para TV, filme para rede social. É uma mandala que a gente chama, é um carrossel de coisas que vai desde o filme da TV propriamente dito, até a gente faz veiculações em telemídia, mídia extensiva, que seja ponto de ônibus, que a gente pode fazer rádio, a gente faz digital media, né? Anuncia nos portais com banners, a gente faz e-mail marketing, a gente faz assessoria de imprensa quando precisa. Então, é realmente uma mandala que comporta todos os meios, mas o importante é que todos eles mandem para um lugar onde você possa aferir o resultado. Né? Então, nada fica no ar, não tem ponta solta. A gente vai testando, testa canal, testa discursos, filmes. Normalmente, uma agência faz 1, 2 filmes numa campanha e veicula ele o ano inteiro. A gente chega a fazer, por exemplo, agora fizemos para a Leiturinha 14 filmes com o Rodrigo Faro. Para a English Live, 8 filmes com a Tata Werneck. Né? Por quê? Porque eu ponho o filme no ar, não performou o que eu espero, muda o filme. Amanhã, muda o filme. E a gente vai mudando e afinando até achar o meio correto e a peça correta para ser veiculada. Ok, você acha que isso vai continuar sempre? Eu acho que assim... Esse negócio de você estar provando, entendeu? Você vai lá e coloca. Você acha que isso vai... esse tipo de coisa que você está falando assim, não performou, vamos trocar? Sim. Você acha que isso vai continuar sendo assim? Sim, eu acho. Nas redes sociais. Você acha que um dia isso não vai acontecer mais? Não, eu acredito que é um caminho... a gente está caminhando para a velocidade sempre. Sempre para fazer mais em menos tempo. Sempre para vender mais e sempre direcionado por dados. A criação tinha essa magia de você soltar e ver, será que deu certo? Fazer uma pesquisa daqui a 6 meses de recall. Hoje não. Hoje, na hora, esse bicho novo, o criativo de performance, é um bicho diferente da época do meu pai, da criação lá da Ogilvy. É bem diferente. O criativo de performance, ele é comprometido com o resultado e no dia seguinte. E o criativo de performance, ele tem que ter a humildade de saber que se aquele caminho não funcionou, ele tem que inventar outro amanhã. Né? Então, esse novo profissional, o meu maior desafio, eu acho que hoje em dia, é criar esses novos profissionais. Profissionais que estejam sendo criativos, mas que tenham essa visão de planejamento também estratégico e de responsabilidade, de comprometimento com os resultados do cliente, não só com o seu ego. Realmente é uma missão isso aí, viu? Uma grande missão mesmo, viu? Bem complicado, mas é muito bacana isso aí. Mas vamos lá.
Quem quiser conhecer mais da JCom, quais são os contatos? JCom você encontra, você dá um Google. Dá um Google e acha em qualquer lugar. Você dá um Google e acha a JCom. No nosso site tem muitos dos nossos filmes, né? No nosso canal do YouTube tem todos os nossos filmes de performance, né? Filmes que vocês vão ver que são sempre engraçados, sempre tem uma pitada de humor e sempre direcionado para o que o cliente mais quer, que é vender o mais rapidamente possível e, se possível, agregando uma imagem de inteligência, de rapidez e de vale a pena você apostar naquele produto, né? Então é isso que a gente tenta levar na criação. Muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina, e o making off acabou. Foi que muito pena. rápido, né? Muita coisa para falar, mas foi muito bacana, muito legal. Hoje eu falei com o Fábio Melo, que é o VP criativo da JCom. E eu preciso passar também a ficha técnica aqui do programa para vocês, lembrando que a apresentação e a produção editorial é minha, de Regina Antonelli, a produção técnica é de Larissa Sugiyama, quem faz as edições dos vídeos no YouTube é o Giovanni Risi, tá? E se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Lembrando que o programa na rádio ele vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com reapresentações às sextas às 4h e aos sábados às 7h. Para você ouvir, www.radiomegabrasilonline.com.br. E no YouTube também estamos lá no canal da Mega Brasil. Se inscreve no canal, acha lá o Making Off, toca lá no sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Então tá, gente, um beijo e até a próxima quinta-feira.